Esse vídeo vai ser polêmico e pode anotar. Os advogados do canal advertem. A intenção desse vídeo não é fazer com que o Ceará contrate o Ciel, tampouco tirá-lo do Ferroviário. Eu entendo perfeitamente a bronca do torcedor do Ferroviário, porque fica parecendo que o Ferroviário não é digno, não mereça um jogador do nível do Ciel, e como não é a primeira vez que um jogador sai da Barra e vai para Porangabuçu, e jogador de destaque, isso aconteceu com o Túlio, com Juninho Quixadá, com Eric Puga mais recentemente, e vira e mexe o nome do Ciel também é citado no Ceará por duas questões muito básicas. A primeira é que o Ceará tem uma necessidade no seu ataque, nenhum jogador do ataque do Ceará atual é tão efetivo quanto o Ciel, e segundo porque o Ciel está jogando muita bola. Acho que é uma lei de mercado, se você tem um clube de maior investimento, ele consegue tirar jogadores de um clube que tem menos investimento. E aí eu acho que é basicamente isso, a gente precisa entender que é assim que gira o mercado, é assim que gira o mundo do futebol. Mas antes de a gente continuar aqui com o vídeo, eu queria desejar boas-vindas e agradecer aos que estão chegando agora, aos mais recentes inscritos aqui no canal, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade de já ativar as notificações. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, não custa absolutamente nada, curta, comenta, compartilha e faz com que mais gente chegue, né? E com que mais gente também receba o conteúdo que a gente está sempre produzindo por aqui. Já quero confessar que eu mudei de opinião. Eu fazia parte daqueles que pensavam assim, não, o time já passou, o Ciel aos 42 anos não pode ser contratado para um time que entra numa competição, se não como favorito ao acesso, mas o Ceará é um dos postulantes ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogar toda essa responsabilidade num jogador de mais de 40 anos é muito. Mas a minha unidade de medida era, primeiro, equivocada e, segundo, de alguma maneira preconceituosa. Por que você não contrata um jogador olhando apenas pela idade? A contratação do Ciel não é uma contratação visando uma venda futura. Todo mundo sabe disso. O Ciel tem 42 anos hoje. É uma questão de ganho técnico, esportivo. Você contrata o Ciel para resolver um problema que você tem. E eu acho que as duas coisas se unem. Ciel tem jogado muita bola, os números são muito bons e o Ceará precisa desse jogador que seja mais efetivo. Olhando para esses números e para outros requisitos, dá para perceber que Ciel tem números incontestáveis. Aos 42 anos, Ciel tem histórico de lesão? Não. Ciel jogou todos os jogos do Ferroviário na atual temporada, os 90 minutos, todos os jogos. Mostrando competitividade, vitalidade, mostrando que pode jogar em alto rendimento ainda que com a idade avançada. Puxando um pouquinho para não ficar apenas num recorte de 4 meses no ano, puxando um pouquinho e sendo até mais criterioso, nas últimas temporadas, os números do Ciel são impressionantes. Em 2020, Ciel fez 22 gols em 34 jogos. Em 2021, ele fez 23 gols em 48 jogos. Em 22, 18 gols, 42 jogos. 23 gols em 40 jogos. Os números são impressionantes, os números de gols marcados e os números de partidas feitas. Esse ano, o Ciel talvez tenha sido o ano de menos gols do Ciel, pelo menos por enquanto, são apenas 3 gols, mas a participação dele no jogo, como ele facilita o jogo, talvez seja até tão importante quanto os gols que Ciel marca. É claro que ele é um atacante, ele é um jogador que o esquema tático é feito para funcionar em torno dele, e claro que isso também potencializa os números do Ciel na equipe do Ferroviário. Mas o que ele faz com que os outros jogadores periféricos, cresçam é também elogiável, é um ponto a se destacar. O torcedor do Ceará é historicamente muito supersticioso. Ciel tem 42 anos e, obviamente, que todo mundo pensa, são 38 rodadas para uma Série B. Eu não acho que o Ciel tem que ser contratado para jogar todos os jogos da Série B. São jogos pontuais, ele pode ser útil não para resolver todos os problemas que o Ceará tem no seu ataque, mas o Ciel é, de longe, comparado aos atacantes, aos jogadores de ataque do Ceará, o jogador mais efetivo. Mas de longe. E se o torcedor do Ceará mantiver a superstição,
Em 2009, o Ceará subiu com um jogador sendo importante em jogos pontuais, com 39 anos, Sérgio Alves. Foi muito importante naquela campanha de acesso ao Ceará, voltando depois de 16 anos à Série A do Campeonato Brasileiro. E em 2017, também com um veterano no seu elenco, o Ceará subiu, Magno Alves. Em jogos-chave, Magno Alves foi determinante e o Ceará conseguiu acesso. Esse vídeo talvez não fale nem tanto do Ferroviário, do Ceará, é muito mais fale sobre Ciel, que se não tivesse mudado a sua postura enquanto atleta de alto rendimento, enquanto jogador, não somente jogador de futebol, mas atleta na verdadeira acepção da palavra, a gente nem estaria falando sobre Ciel. O Ciel de 2007, 2008, que desponta, que vem do Salgueiro para o Ceará e daí para o Fluminense e depois vai para o mundo árabe, se ele não tivesse mudado a sua postura enquanto jogador, enquanto atleta de futebol, a gente nem estaria falando sobre Ciel. A gente nem estaria falando hoje, com 42 anos, de um jogador que ainda atua em alto rendimento. Ciel se ressignificou, mudou a sua postura enquanto atleta, e se a gente está falando de uma especulação ou de pelo menos uma ideia, talvez o Ceará nem pense na contratação do Ciel, mas em o torcedor, só simplesmente de o torcedor lembrar do nome do Ciel, é muito dessa mudança de postura que Ciel teve ao longo da sua carreira. E aí, concorda ou não? O espaço está aberto aqui nos comentários, pode mandar bronca. Se você curtiu esse vídeo, compartilha, curta e se inscreva para mais conteúdo como esse. Até uma próxima, hein?